dia, boa tarde, boa noite. E o final do ano chegou. Gente, olha, esse ano assim, ele não andou, ele voou como tem voado os últimos anos. E nós estamos aqui. Começamos o ano fazendo podcast nas quintas-feiras à noite. Terminamos o ano fazendo podcast nas quintas-feiras à noite. Por quê? Porque a gente quer trazer para vocês um conteúdo que é gratuito, um conteúdo que vai edificar a tua vida. E o que a gente pede em troca? Que você dá o like ou que você compartilhe o conteúdo, se inscreva no nosso canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo gratuito. E nas quintas-feiras à noite, nós sempre trazemos uma pessoa que vem falar um pouco, né? Ou às vezes é sobre a sua vida pessoal, ou às vezes é sobre a sua empresa, às vezes é sobre o nicho de mercado ao qual ele trabalha, né? Mas essa quinta-feira a gente vai fazer diferente. O assunto desta quinta-feira talvez vai mexer com o teu coração, porque a gente vai falar sobre expectativa que a gente tem e se frustra. E eu trago para a gente falar sobre isso, então, nosso pastor querido, pastor Ney, ou pastor Wilson, como queiram, né, Soares, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Eliane, obrigado pelo convite, obrigado por estar mais uma vez, é a segunda vez, né? Segunda vez já participando aqui do MBCV Cast. Uhum. Né? E é um grande prazer. É isso aí, vamos lá legal. Para ter um tema tão legal como esse. Acho que a questão da expectativa é uma coisa que todo mundo tem sobre alguma coisa. Uhum. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal. Então o pastor Ney hoje, ele é pastor do Ministério Batista na cidade de Estância Velha. E também ele é palestrante, ou como a gente poderia chamar a tua função paralela aí? A gente faz palestras também, né, pastora? Mas também, principalmente, eu presto consultoria para empresas. Consultoria, ele é consultor de empresas também. Em que área, Ney, que tu trabalha nessa? Trabalho na área de gestão, na parte de vendas e também na parte de gestão financeira. Se alguém quiser falar contigo, faz o quê? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o Wilson, daí não tem com nem, W. Com W. O Wilson, lembra do Náufrago, do filme, né? Ah, sim, senhor Wilson. O Wilson Soares Oficial. Uhum. Isso aí, já consegue contato daí. O pastor, né, que é consultor. Eu acho que essa junção aí dá uma coisa boa no final, né? Dá sempre um caldo bom. Sempre dá. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre expectativa. A gente está aí alguns dias do final do ano, dessa virada, né? E tem muita gente que hoje... Posso chamar de Ney? Pode. Tem muita gente, Ney, que hoje está frustrado, sabia? Tem. A última semana do ano, parece que algumas pessoas, ou eu acho que mais geral do que eu estou dizendo, se frustra por coisas que não aconteceram na vida deles, que tinham planejado, programado, certeza de que ia acontecer esse ano. E o que acontece? Aí cria expectativa. Bom, eu não consegui fazer, então depois do dia 1º eu vou fazer. Isso aí é real? Funciona? Não funciona? Me fala sobre isso. É bem interessante isso, porque geralmente acontece muito isso, né, pastora? Final de ano, geralmente as pessoas, elas pensam que elas começam a lembrar do que passou, como você mesmo disse, olha, eu planejei. Mas esse planejar muitas vezes não é bem planejado, né? Vamos falar sério. Eu pensei, exatamente. Isso, eu pensei. Eu desejei. Isso. Eu desejei. E aí vem aquele final de ano, começa novembro, a pessoa já começa a pensar no 13º, começa a ver como é que vai resolver aquelas contas que não pagou, e aí vê que não tá dando conta, viu que talvez alguns planos que tinha pensado, vontade de executar, não executou, e ela começa então a ficar um pouco frustrada, mas ao mesmo tempo, o marco de dia 31 de dezembro para o dia 1º cria uma novidade. Que é nova expectativa. Que eu até chamo que as pessoas dizem que é uma esperança. Eu digo que a esperança ela é um sentimento muito forte. Mas quando a gente fala de esperança, a gente está falando de esperar algo. E que geralmente tu precisa ter um fundamento para esperar alguma coisa. Mas esperar no quê? Eu penso assim, esperança seria esperar sem estar parado, né? Sem ficar esperando. Exatamente. Né? Com um foco, com um objetivo, né? Até eu fiz algumas anotações e posso citar um versículo bíblico? Deve. Gálatas 5:5 diz assim, ó. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, fé é uma coisa que tem que ter atitude.
que tem que ter uma implementação de alguma coisa. Porque fé sem obras, a Bíblia já diz que é morta, né? Então, se eu quero esperar algo novo do que eu não fiz esse ano, eu preciso ter um plano, eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter uma ação. E às vezes a pessoa faz uma listinha, né? E fica ali, não, eu vou mentalizar agora e vai dar certo. E a gente vê muito isso na internet hoje, né? Eu ponho o olho, vai dar certo, vai funcionar. Mas não cria nenhum tipo de plano, não muda nenhum tipo de hábito, não muda nenhum tipo de atitude, não vai gerar resultado. Não é esperar esperando que alguma coisa vai acontecer, né? Não. Essa esperança, com certeza, ela traz um sentimento de um renovo, né? Um vigor, mas ao mesmo tempo precisa ter uma atitude, precisa ter um planejamento. Esse planejamento precisa acompanhar obras, né? Precisa acompanhar a fé dela, ou seja, eu estou vendo, mas eu também tenho que fazer por mim. Né? Então, com certeza, esse período agora a gente tem que ter até cuidado como pastor, né, pastora, porque as pessoas começam aquele sentimentalismo de final de ano, muita gente acaba depressiva até às vezes, por questões de que, porque, nossa, esse ano não deu certo o que eu queria. E também vem aquele período também familiar, que é meio conturbado, Sim. Né? Vem Natal, vem ali, e agora os meus familiares, enfim, é um período bem onde nós temos que ter muito cuidado, mas flutua muito esses sentimentos entre frustração e também de esperança, né? Nós estamos falando de ano novo, né, gente? Assim, aquela data, o marco, né, Ney? Do dia 31 pro dia 1º. Mas eu queria trazer até uma coisa que esses dias eu ouvi e que para mim foi, assim, bem, né? O nosso calendário é o calendário gregoriano, né? Isso. Mas sabe quando é que chegou no Brasil esse calendário? Não. 1580. 1580. Significa o quê? Quando é que o Brasil foi descoberto? 1500. Nós passamos 80 anos sem esse calendário gregoriano aí. Sem ter um marco. Sem dia primeiro. Sem dia primeiro. Nossa, até é curioso a senhora falar sobre isso, porque eu anotei aqui sobre outros 2 calendários. Que é o calendário judeu, o Ano Novo Judeu, que ele é diferente do nosso. Acho que é em março, né? Olha só, não, até não é. Olha, em 2023 agora eles comemoraram o ano 5.784. Eles não têm o marco de Jesus ali, então. Não tem. E eles comemoram, esse ano foi comemorado no dia 15 de setembro até o dia 17. Ou seja, são 2 dias de comemoração. E aí eles se baseiam num texto bíblico que está lá em Levítico 23, do 23 ao 25, que diz assim, ó: o primeiro ano do 7º mês é o dia sagrado de descanso. O dia 1º do 7º mês, né? É o dia sagrado de descanso. Festejando com toques de trombeta, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Então, eles pegam uma parte dessa palavra e aplicam ali para essa data do ano novo deles, que na verdade, para nós, é o calendário que é chamado solar, né? Para eles é chamado calendário lunar. Assim também como o calendário dos chineses. Também é diferente. Eles comemoram na segunda lua nova do solstício de inverno, que geralmente cai lá em fevereiro. Fevereiro, claro, para eles, né? Fevereiro. Aí você está dizendo assim, no calendário judeu, se é o 7º mês, então eles consideram março o primeiro mês. Provavelmente, para cair em setembro. Para cair em setembro. Para cair em setembro também. É muito interessante essas questões, né? Então, quer dizer, assim, agora vamos de uma forma prática e talvez disruptiva para muita gente. Gente, o dia 1º para você é o dia que você tomou uma decisão de mudança em alguma área. Por exemplo, amanhã pode ser o dia 1º para mim, a virada do meu ano. Exatamente. Ou seja, todo dia pode ser o dia 1º também. Legal, né? Porque todo dia, se eu quiser decidir mudar algo, pode ser meu dia 1º. É o marco, né? É o primeiro dia que eu vou fazer algo novo. É o primeiro dia que vai ser um dia novo, ou um ano novo pra mim. Porque depende da minha a minha maneira de ver as coisas, né? Jesus falou, né? Se os meus olhos forem bons, todo o meu resultado, todo o meu corpo vai ser bom, vai ser luminoso, né? Então, se a gente parar pra olhar por esse ângulo, claro que a gente espera o quê? Passar um ano pra tomar uma decisão. Tá fácil. Mas é interessante a gente pensar sobre essa questão, porque ao longo desse ano,
né, datado pelo calendário gregoriano, nós podemos ter muitos anos novos a partir da decisão que a gente toma nas diversas áreas da nossa vida. Exatamente. É interessante porque a gente, às vezes, tem um momento da vida que a gente está passando por a famosa crise. Que todo mundo passa, né, gente? Todo mundo passa. Normal, tá, gente? Então, por exemplo, eu tô com a crise financeira, eu tô com a crise emocional, ou eu tô com a crise ministerial. Qual a tua crise? Ali pode ser um marco do primeiro dia do primeiro ano. Sim. Dessa nova mudança. Ou seja, todo mundo tem esperança de melhorar e mudar. E é o que a gente vê no ano novo, na virada, né? A gente se reúne, por exemplo, aqui no MBCV, a gente se reúne, né, dia 31, para cultuar a Deus. E já tem toda uma oração, tem todo um ambiente propício para a gente poder o quê? Já esperar um ano novo com propósitos. Mas não precisamos esperar o dia 31 para isso também. Né? Mas claro que ele se torna um marco para nós, porque querendo ou não, a gente também cumpre uma agenda, cumpre calendários. Então, a gente está dentro do sistema, né? A gente tem um sistema de como funciona, ou seja, existem períodos, né? 30 dias, um mês, 6 meses, um ano. Então a gente espera por aquela data, até por uma questão de feriados, comemorações, mas não necessariamente que precise o primeiro ano, ou melhor, o primeiro dia do primeiro ano para a gente mudar algumas coisas. Sim. Né? Então eu entendo que se a gente quiser de fato viver uma novidade de vida ou não só ficar na expectativa de que chega o dia primeiro, por que não posso fazer hoje? Por que não posso hoje eu pensar o que eu posso mudar e eu posso melhorar? Então acho que a questão do primeiro ano ele passa a ser muito mais uma questão, como é que eu vou dizer, cultural. Não, eu ia te dizer, mais é a questão cultural. Cultural. Porque eu posso mudar hoje, não preciso esperar o dia primeiro. Eu posso fazer um plano hoje, não preciso esperar o dia primeiro, né? Eu posso cancelar minha frustração hoje, não precisa ser o dia primeiro, né? Então, tô deprimido porque, puxa, não deu certo no meu negócio. Não deu certo, olha, não consegui resolver isso. Poxa, mas então o que eu vou fazer agora? Já espere, então, começar a fazer agora uma coisa nova, né, pastora? Agora tu tava falando e eu tava lembrando que é uma... Claro, isso a gente não percebe quando a gente é mais novo, né? A gente começa a perceber as coisas da vida quando a gente vai se tornando mais velho. Parece que tu vai sentando mais, assim, sabe? A razão, né? E tu vai começando a olhar um pouco mais longe. E uma das coisas que eu já percebi, não sei se a audiência percebeu, você pode comentar aí se você quiser. E não sei se tu já percebeu também, né? Se tu já chegou na idade de perceber, né? Quando chega setembro... Setembro, outubro, as pessoas começam a tomar algumas medidas. Até o final do ano eu vou me separar. Ou até o final do ano eu vou casar. Até o final do ano eu vou me mudar. Eu comecei a perceber, sabe, quando a gente começa a passar na rua, que eu estou a mais ou menos 20 quilômetros daqui, então eu tenho que todos os dias ir e vir. Então tu passa por muitas estradas e tu começa a ver passar mudança. Mudança de caminhonetezinha, de caminhão pequenininho, até de Kombi, de tudo que... Tu começa a percepção, ela se torna assim, quase que óbvia, porque passa muita mudança pela gente. Daí eu comecei a pensar, olha só, passou setembro, parece que as pessoas começam então a tomar aquelas decisões que até então não tinham tomado. Isso é um fenômeno? Isso é uma coisa do ser urbano? Ou é uma expectativa? Eu acredito que é uma questão de compensação. Porque não fiz até aqui e os meus planos ou as minhas ideias era fazer até o final do ano e agora tá chegando o final do ano, eu não vou cumprir. Então assim, mais um ano eu vou entrar daquele jeito. Então... Sim. A gente tem... É uma espécie de pressão interna, é isso? Pressão interna. Eu creio muito nisso, assim. Por quê? Porque a pessoa, ela coloca pra si, talvez, alguns objetivos e metas, né? Mesmo que não escreva, enfim, ela diz assim, eu quero fazer isso esse ano. E ela passou 6 meses e nada. Chegou setembro, outubro, olha, falta 2 meses pra acabar o ano. Eu preciso fazer alguma coisa. Pelo menos uma do que eu imaginei. E aí começa aquela correria. Então começa... Tanto a gente vê que começa o quê? Comércio. Vem Black Friday agora. Né? Então as pessoas começam a correr
Tanto que a gente vai dizer, não tenho tempo, a gente vai tentar fazer qualquer coisa, olha, o calendário está apertado, então tudo hoje está muito corrido, e eu acredito muito que é justamente isso, aquela pressão interna que a pessoa coloca sobre si mesma para compensar pelo menos alguma coisa, para que o sentimento de frustração, né, não seja tão grande assim, não, pelo menos eu fiz isso. Para ter assim, compensei, né? Não passou o ano batido que eu não tenha feito nada. Exatamente. Agora, normalmente... Não só aqui, assim, acho que a nível mundial, mundo geral, né? As pessoas no dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, elas fazem uma listinha de coisas. Diante de tudo isso que a gente falou, agora como consultor, né? Que você que trabalha com empresas e você tem essa vivência nas empresas, é válido fazer ou tu acha que deixa a vida me levar e deixa a vida acontecer? Porque a gente começou essa fala falando sobre expectativas, né? Sim, sim. Eu tenho uma percepção, e é uma percepção minha sobre essa questão de expectativas, né? O problema das expectativas que são frustradas, ela não é problema do outro, entendeu? Eu não posso esperar que o cônjuge passe a ser aquilo que eu idealizei que ele fosse. Eu não posso esperar que o meu chefe dê o salário que eu tinha expectativa que ele tivesse me dado. Eu não posso esperar que eu passe nos meus estudos se eu não fiz a minha parte, né? Então, eu coloco uma expectativa, mas eu quero culpar o outro quando aquilo não aconteceu, do jeito que eu queria que acontecesse. Então, a expectativa, ela frustra quem fez a expectativa. Exatamente. Né? Aquele ao qual foi o objeto da expectativa, por exemplo, se foi uma pessoa, a pessoa não está nem aí pra ti, porque ela não, talvez, quiçá, não tenha sido nem comunicada da expectativa. Eu ia dizer isso, normalmente o outro nem sabe, né? Nem comunica. Então vale a pena fazer uma listinha? O que tu acha disso aí? Na verdade, eu acho que a expectativa, ela começa contigo mesmo, né? E quando a gente cria expectativa baseada nos outros, tu vai te frustrar. Uhum. Acho que a questão dessa questão de ter uma expectativa, ela é necessária, mas não pode ser exagerada. E precisa ter organização. Ou seja, o ano que vem eu quero melhorar a minha receita. Vamos lá, trabalho com empresas, então o que a gente faz? A gente faz um planejamento financeiro. É uma listinha. O que eu posso gastar? O que eu preciso ter de receita? Porque eu preciso organizar a minha empresa ao ponto de que eu possa pagar as minhas contas. Sim. Que eu posso pagar lá no final do ano o 13º, que muitas vezes nem é planejado. Como é que fica daí para pagar? Então, eu preciso ter essa listinha. Mas aí para vamos lá, eu como pessoa, o que eu quero para minha vida? Eu quero melhorar financeiramente. Tá, mas o que eu preciso fazer para melhorar financeiramente? Eu preciso estudar mais para ter um cargo melhor? Eu preciso criar um negócio próprio meu? Eu vou trabalhar em 2 lugares? O que eu vou fazer para me aumentar minha receita? Eu tenho dívida, o que eu vou fazer para pagar as minhas dívidas? Eu tô com um problema no meu casamento, o que eu vou fazer para eu resolver o meu casamento, não o outro? Né? Foi bem interessante isso. Esses dias eu atendi uma pessoa, pastora, e ele estava se queixando da esposa. E aí, colocou uma expectativa muito alta na esposa. Eu atendo as esposas que também se queixam dos maridos. Vamos trocar figurinha. E eu vi que ele estava colocando uma expectativa muito alta nela. E aí eu comecei a perceber que tudo na fala dele é que, na verdade, ele queria coisas, mas ele estava sendo egoísta em relação à própria fé. Porque a fé dele estava muito boa, mas ele não compartilhava com a esposa. E estava cobrando a fé da esposa. Entendi. Só o mesmo nível. O mesmo nível, só que ele tem muito mais anos de fé do que ela. Eu disse, então tu tem que ser o mentor dela, tu tem que ser aquele que vai mostrar o caminho para ela. Mas tu não tá fazendo. O pastor dela, na verdade, né? Exatamente. Então, tu que conhece, ensina, mostra o caminho, esteja junto, acompanhando. Eu vou orar. Não, eu busco, pastor. Tá, mas é tua esposa? Não busca junto? Não ora junto? O que não faz? Então, coloca-se uma expectativa no outro, mas também não ajuda, não comunica. O que eu quero, qual caminho, mostrar por onde andar. Então, acho que essa questão é importante, até mesmo nisso. Se a gente for ver, eu quero melhorar a minha vida espiritual, quero crescer nessa área. O que eu preciso fazer? Tem a jornada do crescimento, a gente tem a jornada do crescimento. Vai estudar,
né? Eu quero melhorar a minha parte financeira. Trabalha mais, né? Ou se qualifica mais. O que precisa fazer? Então a questão não é simplesmente eu só querer, é eu realmente planejar isso e criar novos hábitos, novas atitudes para que eu possa chegar lá. Porque senão fica só na vontade. E a vontade, quando ela não é satisfeita, vira frustração. Eu lembro que bem no meio da pandemia, só assim é um testemunho, porque eu acho que é importante, né? Porque não adianta só eu planejar, eu preciso agir, né? Preciso agir, não adianta. E normalmente, Ney, eu vou dizer uma coisa pra ti, as pessoas só agem quando a pressão pega valendo, sabe? Então, no meio da pandemia, a minha mãe precisou de cuidadoras. E ela não conseguia mais ficar sozinha, ela não tinha a questão do Covid, não era isso, ela tem uma outra, tinha, que agora ela já faleceu, uma doença crônica. E já há mais de 20 anos ela tinha doença crônica, mas chegou naquele ponto onde ela já se tornou dependente. Ela precisava de alguém com ela, atendendo ela todos os dias. E eu comecei a ver preço, fui atrás, né? Sim. Eu me apavorei com os valores, e eu não estou desvalorizando ninguém, nenhuma profissão, eu acho que cada um, né, tem o seu valor, e obviamente, imagina, tu vai colocar alguém que vai cuidar do teu ente querido, essa pessoa também se valoriza. E era um valor, assim, que eu não tinha como agregar no meu orçamento, porque o meu orçamento já era determinado, né? E aí entrou alguma coisa nova, quer dizer, a pressão. Entrou a pressão, né? E aí o que eu fiz? Eu disse, eu vou ter que inventar, eu vou ter que ter uma ideia. Aí eu falei com Deus, disse para Deus, olha, eu vou ter que produzir alguma coisa para vender, para que eu possa pagar as cuidadoras que vão cuidar da minha mãe. Gerar uma receita. Preciso gerar essa receita, porque senão eu vou começar a tirar do que é os meus compromissos, dali um pouquinho, vai dar uns meses e eu vou estar quebrada. E ali eu comecei com um produto, comecei a desenvolver ele, comecei a vendê-lo. Então eu tinha assim, eu tinha que vender X produtos daquele para poder pagar a cuidadora toda sexta-feira, sabe? Sim. Tinha uma meta. Tinha meta, eu já entrei, eu comecei a minha empresa com a minha. Olha aí, Mas tem que ser assim, né? Mas é como eu te disse, é na pressão que tu vai ter que, né? E teve que agir. Tive que agir, eu não tive alternativa. Eu não tinha alternativa. Eu tenho um irmão também que ajudava um pouco, mas mesmo assim, eu tinha que juntar a minha fé com a dele. Mas a gente conseguiu passar aquele tempo, pagar a cuidadora, tudo. E hoje a minha mãe já partiu, né? Partiu, já está com o Senhor. Mas eu continuei com a minha ideia, porque para mim aquilo se tornou gostoso, um hobby com renda, sabe? Né? Claro que eu não boto toda a minha força naquilo, mas é um hobby com renda. E então o que eu quero sintetizar, isso que tu está dizendo é isso, que não adianta a gente detectar qual que é o problema. Não adianta. Eu preciso ver o problema, seja ele em que área for, e a partir disso mobilizar uma ação. Porque se eu não mobilizar uma ação imediata, ele só vai se agravar, lá na frente ele vai se agravar, né? Hoje é muito em alta aquela palavra procrastinação. A pessoa tem um problema, sabe que tem que resolver algo, mas ela, famoso empurrar com a barriga. Sim. Né? E tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás que diz assim, tem poder quem age. Olha, lindo. Tem poder quem age. Tem poder quem age. Porque quem age, quem faz uma ação, ela vai ter experiência com aquilo, ela vai trazer uma solução para aquilo, né? E ela vai poder até desenvolver algo, melhorar aquilo que faz. E eu tô vendo muito isso hoje com a Igreja Distância também, né, pastora? Sim. Né? A gente tá ali 2 meses na Igreja Distância Velha e, assim, não tem como ficar parado. Nem que quisesse. Nem que quisesse. Mas, assim, com coisas, assim, que eu digo, às vezes até são básicas, mas que a gente agindo, a gente fazendo, a gente vai trazendo muitos resultados. Às vezes que talvez num primeiro momento não pareça muito grande. Sim. Mas a gente vai vendo que juntando uma coisa a outra, resolvendo, não procrastinando, como um simples reparo de alguma coisa na igreja. Uma parede que estava ali, talvez muito tempo ali, tem que pintar. Uma porta que estava ali, não estava funcionando, a gente arruma. Pequenas coisas, que quando elas não vão sendo resolvidas, o que vai acontecendo?
tudo vai se desgastando. As pessoas vão olhando, todo mundo vai vendo que a coisa parece que não está funcionando, parece que as coisas não andam. E naturalmente todo mundo vai percebendo o quê? Ah, mas isso aqui não tá legal. As pessoas vão se desmotivando. Porque a coisa vai caindo, né? Exatamente. É a mesma coisa, tu tem um carro. Vamos botar de uma forma mais popular, né? Tu tem um carro, aí ele apresentou um problema. Né, os carros mais modernos, eles têm até os painéis de controle, que são os controladores de bordo, e vem ali na tua frente. Você tem que fazer tal coisa. Né? E aí, você não faz. Aí, quando você vê, vem um outro problema, aparece ali de novo. Cada vez que você liga a chave, aparece todos os problemas que estão ali na frente. E aquilo vai se agigantando. E quando tu vê o carro, para. Não funciona. Então, assim, manter... É muito fácil eu querer conquistar. É muito fácil querer uma casa nova. É muito bom, né? Tu querer um carro novo, uma casa nova. Agora, se tu não mantém, aquilo simplesmente vai caindo o nível e ele também vai se desvalorizando. Exatamente. Isso também vale pro nosso coração, nosso ser, nossa mente. Se a gente for ver, tudo na vida é assim, né? Crescer não é difícil, o problema é manter. Exatamente. A gente cresce como, né, ser humano, a gente cresce, mas mantém aquele patamar. Tu cresce ganhando dinheiro, mas mantém aquele patamar. Aí tu precisa sabedoria para gestão da vida. Né? É isso aí. Tu precisa sabedoria para manter, porque quando tu cresce, teu ninho fica maior. E todo mundo quer vir pro teu ninho. E aí como que tu mantém? Né? Todo mundo quer desfrutar daquele ninho gostoso. Não, eu tenho até conhecidos... Ney, pena que o relógio corre, né? Se pudesse parar esse relógio. Eu tenho um conhecido que ele é muito rico, sabe? E ele tem várias casas em várias partes diferentes do mundo. E ele tem uma casa ali em Gramado. E é uma casa, assim, eu já tive o privilégio, né? Assim, a oportunidade de estar na casa, assim, pensa num lugar de sonho. Bom, é dentro de um condomínio muito luxuoso. E aí tu chega a casa, ela é tão bem feita, bem localizada, que mesmo ela é toda de vidro ao redor. E tu olhando pelo vidro, tu não enxerga a rua, porque eles fizeram uma floresta ao redor. Lindíssimo, 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 né? Aí tem um funcionário que mora na casa para poder manter, arrumar. Tem uma outra funcionária que vai lá uma vez por semana fazer toda a limpeza. Tem um outro funcionário que para poder manter todo aquele pátio, todo aquele campo... Limpo, organizado, bonito. Tem que ter o cara lá. Enfim, ele mantém ali, eu acho que uns 4 ou 5 funcionários. Daí eu perguntei, né, pro que é meu conhecido, quantas vezes ele vinha, se ele vinha eventualmente, porque ele não é do Brasil, ele é da Suíça. Aí ela disse, não, olha, já teve até ano que ele nunca veio. Nossa. Né? E tem piscina, tem tudo. Aí eu pensei assim, ó, eu tava lá usufruindo, né? Eu tava lá usufruindo. Quem usufrui de tudo aquilo que a pessoa mantém? Outros. E a maioria os empregados. Exatamente. Quando tem muito mesmo os empregados, né? É bem isso. Então, assim, a gente precisa ter... como tu fala, assim, é uma sabedoria para gestão, né? Por que eu vou investir em alguma coisa que eu não vou usufruir, já que a vida é tão pequena? E tem condições, né? E aí a gente entende para um outro patamar, né? Se eu tenho condições para viajar quando eu quiser para lá, eu posso... fazer um local, um apartamento, um hotel. Por que eu vou manter uma casa naquele nível? Exatamente, né? E isso eu acho que até, no final das contas, né, dependendo muito de pessoa para pessoa, acaba tendo um desgaste emocional também, né? Até porque isso às vezes é muito mais uma questão de capricho, de status, do que de fato às vezes porque realmente tem necessidade, né? Não, é que tem tanto dinheiro que, né? E eu perguntei, né, por que ele tinha tantas casas ao redor do mundo, que ele tem nos Estados Unidos, ele tem outros lugares, né? E sempre é em lugares montanhosos, porque ele tem uma crença de que se o mundo for inundado, ele tem lugares onde ele possa se abrigar. Se refugiar. Olha aí. Mas Deus falou que não vai ter outro dilúvio. Te vê que até a crença dele tá errada. Então tá, vamos lá. Vamos finalizar nosso podcast. Muito legal, muito divertido. Obrigada, pastor Ney, por ter vindo. Mas eu queria, assim, antes de nós finalizar, tu me dizer assim, o que é o Ano Novo, então? O que é o Ano Novo? Eu vou resumir o Ano Novo como
uma esperança de uma novidade de vida. Né? Todo mundo quer uma vida nova, sempre. Mas essa novidade de vida ou essa vida nova vai depender muito, né, de como tu vai olhar para isso e o que tu vai fazer com isso. E aí eu vou repetir a frase que eu falei antes: só tem poder quem age. Então é com atitude, é com mudança de comportamento, mas a mudança de comportamento começa com a mudança de mentalidade. Né? Então, o ano novo, sim, é uma oportunidade de novidade de vida. Mas como eu falei, a gente falou bem antes, hoje pode ser uma novidade de vida. Hoje pode ser o meu ano novo também, né? Não precisamos esperar o dia 1º de janeiro. É isso aí, gente. Então, um feliz novo ano, seja o dia que for. É isso tchau, aí. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.